Então, o que ele faz? Eu estou aqui supondo. Ele se rende a esses jogadores, coloca esses caras em campo. Tanto é que o Felipe Luiz e o Diego passaram boa parte do jogo ao lado do Renato, conversando com ele sobre o que fazer. Sim. Dada a ascendência que eles têm em relação ao elenco. Então, mas o Jorge Jesus não teve esse problema. Primeiro, que a personalidade de um é de um jeito, a de outro é de outro jeito. Segundo, ele veio da Europa, não sabia exatamente como é que funcionavam as coisas aqui. Ele chegou e se impôs em ponto final. Então, eu acho que o Renato Gaúcho foi vítima disso daí. O Flamengo tem que pensar nisso. Vai querer que continue do jeito que está? Eu não quero usar uma palavra aqui. Mas eu acho que o fã do esporte inteligente sabe o que eu quero dizer. Existe lá dentro do Flamengo lideranças que impedem que o Flamengo avance, que ele jogue de um outro jeito, que jogadores sejam contratados. É o caso do Diego Alves, gente. É o caso do Diego Alves. Diego Alves não tem nem sequer o reserva. Nem sequer o reserva. É uma das lideranças lá dentro. Diego é liderança. Felipe Luiz é liderança, entendeu? Então, eu acho que isso aí atrapalha demais o trabalho do treinador. E ele fica refém, ele fica engessado. E não faz, muito provavelmente, o que ele gostaria de fazer, como acontecia no Grêmio. No Grêmio ele mandava e desmandava. Ele escalava, mandava chamar um jogador, trocava o outro, contratava, dispensava. O futebol estava na mão dele. No Flamengo não está. Não deve ser fácil ser técnico do Flamengo com esses jogadores que estão lá dentro. Porque eles mandam mais do que o treinador. É isso que eu queria dizer. Mas esse elenco aí é o tal do elenco de 200 milhões que ele disse, me dá esse elenco que eu também ganho tudo. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar o Renato nessa conversa, que aí eu quero ouvir vocês também. Vamos ver o que ele falou depois dessa partida. Nessas horas até é difícil falar, né? Eu acho que o mais importante de tudo foi que nesse tempo todo eu procurei dar o máximo de mim, juntamente com o meu grupo. Meu contrato termina no próximo dia 30 e eu acho que essa pergunta aqui eu já havia dito para vocês ontem. Ela deve ser feita para o presidente do clube, para o Marco Braz, para a diretoria. Infelizmente, nessas últimas competições, nós não conseguimos dar de presente ao nosso torcedor, nenhum título. Mas, como eu falei, é um grupo vencedor que tem que dar sequência. Eu acho que não só o Flamengo, qualquer outra equipe grande que investe, não vai ganhar tudo. Não vai ganhar tudo, até porque os adversários também querem ganhar. Mas não podemos deixar de falar que isso é um grupo vencedor. Bom, tem um outro trecho da entrevista que ele fala sobre só ter durante 8 minutos os jogadores a que ele se refere como sendo jogadores de 200 milhões. Né? Tem muito mais do que isso, a gente está vendo aí o aproveitamento do Renato. E aí, Pedro, a pergunta é simples. Tem clima para ele continuar no Flamengo? Não, ele não quer, o Flamengo não quer, jogadores não querem, torcida não quer, não vai continuar. Ele não quer? Não, ele não quer. Ele sentiu, Dani. Renato sentiu o tamanho do Flamengo. Renato saiu de um clube onde ele era o dono do clube, a gente pode falar isso entre aspas. Inclusive, muito do que o Grêmio passa nessa temporada paga uma conta de ter deixado o futebol tanto tempo na mão de um cara como o Renato. Quando ele saiu não tinha nada para ser falado, para ser feito, não sabia se incomodava. Então depois teve uma guerra, quem mandava, se eram os diretores, se eram os executivos, se eram os vice-presidentes. E o Romildo ficou assistindo isso de longe, porque o Romildo confiava que o Renato mandava em tudo. Ele chegou no Flamengo, ele entendeu que a coisa era completamente diferente. Desculpa te interromper. Acabou de chegar aqui no meu celular tweet do Flamengo colocado às 2h13. O Clube de Regatas do Flamengo informa que após conversa entre partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Então, pode botar aqui no nosso GC. Acabou de deixar no Flamengo o Renato. Informação dada no Twitter do Flamengo nesse instante. A gente acaba de receber aqui no grupo de imprensa do Flamengo. Desculpa, Sormani, só passando a informação. Agora diga você. Não, eu queria que você repetisse aí, porque quando você estava dando notícia, a gente estava falando em cima. Então vamos lá de novo, mais uma vez. O Flamengo demitiu agora, é isso? Twitter do Flamengo, neste momento, não é uma demissão. O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. Essa é a informação de agora, 2h13, tem 1 minuto que o Flamengo subiu essa mensagem. Então, Pedro... Falando em cima. Acabamos de responder o que eu tinha te perguntado, né? Não tem clima.
Não tinha clima, Dani, e é curioso porque no segundo tempo, já durante o segundo tempo do jogo, e aí trazendo uma conversa de bastidor, uma informação de bastidor, enquanto o Flamengo tinha dificuldades em uma final em que talvez parte de diretoria e torcida poderia achar um pouco mais tranquila, gente da diretoria já sinalizava, não dá, com esse cara não dá, ele não desembarca técnico, não dá mais para ele. Então, era uma situação que já vinha se desenhando, a gente até comentou aqui na semana passada, eu lembro que eu até falei, independente de título ou não, o cenário não era favorável ao Renato, e não é só uma decisão do Flamengo, não é só a torcida que não quer, o Renato sentiu o tamanho. Ele achou que ia ser uma outra coisa, que ele ia domar muito mais fácil a pressão que é. O Flamengo seria o Grêmio. Sim, e ele não tem o peso de ídolo do Flamengo que ele tinha no Grêmio, então que tudo era mais fácil. Ele tinha um tamanho maior. O Renato não era exatamente a maior figura de um vestiário. Ele tinha outros jogadores, ele tem uma torcida que é muito maior que ele, um clube que é muito maior que ele. Nunca você tem que se colocar acima das situações. E ele achou que talvez só no papo ali, como ele resolveu no início, que foi importante, ele trazer o grupo de volta para dentro de campo, começar a construir resultados, resolveria. Não resolveu com repertório. Jogadores começaram a sentir isso no vestiário. A falta de repertório, de conversa, de pré-jogo, de planejamento, de treinamento. Então o clima já era muito ruim. O Marcos de Braz ontem deixa muito claro uma entrevista já em sinal de fim de ciclo, que ele fala quando chega, hoje a gente vai descansar, amanhã a gente resolve. Era só uma situação de saber se iam erradamente talvez segurar até 9 de dezembro, que não precisava, porque já tinha decisão tomada, ou se iam antecipar. Antecipada, a notícia de agora, está aqui para quem chega com a gente, lendo a tarde aqui embaixo. Renato Gaúcho está fora do Flamengo. As entrevistas que ele vinha dando eram entrevistas catastróficas. Catastróficas. Entrevistas sem nenhum tipo de rumo. Entrevistas com conteúdo completamente descabido e muitas vezes. Entrevistas sobre aquele árbitro que erra grosseiramente no jogo Flamengo e Bahia, que ele fala que o cara teve uma grande arbitragem. Não pode ser postura de um técnico de futebol. Ele entra como um dos melhores técnicos do Brasil, inclusive se falava em substituir o Tite na seleção. Ele sai como? Não, o Renato hoje sai completamente questionado, porque ele sai, e com muita justiça, pelo personagem que ele próprio se criou e nessa fantasia que ele vive, de achar que eu sou o senhor boleiro, e toda hora na dependência do auxiliar para ver o que acontece, né? E tem muitos momentos que o técnico tem que tomar a decisão e o técnico tem que pensar. Eu falo muito a respeito disso. Beleza, tem auxiliares que os caras até sabem mais de montagem e construção do que o técnico. Sim. Só que o cara, se ele não tiver alinhado na gestão grupo e principalmente na gestão do auxiliar, para o cara montar a decisão que ele está pensando, esquece, o Renato nunca pensou isso. Nunca se falou de futebol com o Renato Gaúcho. E se você pega um elenco de 200 milhões, e o Zé trouxe um relato aqui muito preciso, viu, Zé? Porque você diz que o futebol hoje, ele envolve muito além só de paixão e muito além de bola. O futebol hoje é tratado como business, uma empresa. Você não pode ter uma empresa, um cara que fala que me dá 200 milhões aqui que eu resolvo. O que é isso, cara? O cara tem que ter preparo, planejamento, estudo, compreender fisiologicamente hoje como é que funciona um elenco. Você trabalhar a administração de contratação de jogadores, você falar taticamente, planejamento de jogo. Isso é ser um técnico de futebol. Sabe, esse personagem dor de cotovelo que ele criou do Jorge Jesus foi uma das coisas mais ridículas que eu vi recentemente no futebol. Sabe, e com entrevistas, repito, catastróficas, que iam completamente contra ao que o torcedor do Flamengo esperava de postura de um técnico de futebol. O torcedor esperava um cara que motivasse não só esse elenco na base do blá blá blá, mas motivasse esse elenco com variação tática, com variação técnica, física, um Flamengo tinindo, preparado para uma final de Libertadores, e tudo isso não ocorreu. Por quê? Porque o senhor Renato Gaúcho também geriu pessimamente um projeto que acabou naufragado. Rapaz, o Sormani, ele pede o elenco de 200 milhões na mão e diz que com isso ganharia todos os títulos também. Ele abre mão, não sei se é um termo muito forte, mas deixa o Campeonato Brasileiro em segundo plano em determinado momento. É muito criticado pelo que faz ali contra o Grêmio. Não ganha a Libertadores, eu sei, por isso que eu quero te ouvir. Você tem ponderações para fazer e você acha que ele não teve o elenco de 200 milhões na mão. Então quero te ouvir para a gente voltar para cá também. Não teve. Não, eu não acho que o Renato abriu mão do Campeonato Brasileiro em momento nenhum. Em nenhum momento ele largou os titulares no banco ou deixou no ninho para jogar com um time alternativo, como ele fazia no Grêmio. No Grêmio ele deixou o brasileiro de lado várias vezes, nos 5 anos que ele comandou o Grêmio. No Flamengo ele não fez isso. Ele só não colocou o que tinha de melhor, porque o que tinha de melhor não estava à disposição dele. Não estava. E ele não pôde, eu disse isso, torno a dizer várias vezes, né? Ele não teve tempo para trabalhar o time principal.
Ele falou depois do jogo, eu trabalhei com o time principal 8 minutos. Eu tive à disposição 8 minutos. Então, se a gente tá dando... A gente, quando eu digo, sou eu, né? Se eu tô alertando sobre o alerta do Abel Ferreira, sobre a insanidade do nosso calendário, nós não podemos deixar o Renato de fora. Ele faz parte desse contexto. Assim como o Abel. Não pode treinar. Não pode treinar. Agora, o Renato cai... Ele não caiu por ter perdido a Libertadores. Se ele ganhasse, ele ia cair do mesmo jeito. Ele perdeu o emprego por conta do que aconteceu em Porto Alegre no jogo contra o Grêmio. A torcida ficou no maior veneno com ele. E a pessoa que tinha me passado a informação de que ele não cairia, independente do resultado, claro, se tomasse 4, 5-0, cairia. Essa pessoa, no dia que aconteceu o episódio, à noite, depois do jogo, falou para mim, esquece, o Renato Gaúcho não fica mais. Ele não tem dimensão do tamanho, ele não tem ideia do tamanho do Flamengo. Ficar cochichando com o jogador na beira do gramado, abraçar o técnico ali, tira o Vitinho, quando o time poderia ter matado o jogo, ali ele caiu. Se ele não faz isso, mesmo com essa derrota de 2-1 de ontem, ele ficaria. Mas a atitude, o comportamento dele naquele jogo foi decisivo. E concordo com muito do que o Facicani falou. Às vezes ele é mais um personagem do que um treinador. Mas eu acho que é o jeito dele, entendeu? É o jeito dele, que prefere ser um personagem, ser esse tipo de treinador, do que ficar expondo os outros, entendeu? Quando ele faz isso, ele não fala do problema do departamento médico do Flamengo, ele não fala das seguidas lesões, ele não critica um jogador porque ele jogou mal, ele nunca fez isso. Ele sempre desviou o foco. É o jeito dele, entendeu? Mas o Facicani tem razão ao mostrar isso, ao pontuar isso, entendeu? Mas eu entendo. Isso, Armani. Eu entendo. E assim, se você tem uma responsabilidade como essa, de estar num clube com um orçamento de 200 milhões, com as metas e com o profissionalismo que o Flamengo espera trabalhar, você não pode vir a público com declarações e com esse tipo de postura. Você me desculpa, não tem como, né? A gente falava em relação à maturidade. Ele não era maduro o suficiente na personalidade dele para ser um técnico do Flamengo, na ambição que o Flamengo tem hoje. Se você tem uma ambição de como o Flamengo... O que a gente discutia aqui na mesa agora há pouco? Legado europeu. Sim, legado de Jorge Jesus. Futebol, a apresentação, a administração. Se a gente discute isso, que é o que precisa ser mudado no futebol, como é que você coloca o Renato Gaúcho na figura em que ele está? Né? Gente, pelo amor de Deus. E aí ele não se ajudou. Em nenhum momento ele nunca se ajudou a ser uma pessoa que passasse tranquilidade e credibilidade ao torcedor do Flamengo. Mas aí eu vou colocar a pergunta aqui no programa. A culpa é do Renato ou quem contratou? É igual sim, não tem a dúvida. É igual jogador. Para organizar, eu acho que são dois pontos diferentes. Uma coisa é o que ele diz na entrevista coletiva. Porque aí, assim, se o técnico quer explicar a tática dele, se ele não quer explicar a tática dele, isso eu entendo que é a opção de cada um. Agora, o problema é não ter soluções, não trazer soluções. E aí eu acho que passa pela falta do Arrascaeta e ele não ter conseguido colocar uma outra maneira de jogar em campo. Porque o que ele diz, como ele diz... Isso é o personagem. O problema é que o personagem não é só a casca. Exato, é o que está ali, né? O personagem está maior do que o treinador. É isso. É isso, Zé. Definiu perfeitamente. É isso. Quero ver vocês também. Sabe o que acontece? Porra, o Zé resumiu em uma frase aqui. O personagem do Renato hoje é maior que o treinador. Só que não é de hoje. Só que acreditaram lá em 11 de julho, quando contrataram, que isso ia mudar. Inclusive, quem, com todo respeito, delirou achando que o Renato cabe na seleção brasileira. Porque não cabe. Não entra nem numa mesma conversa com quem está lá. Ô, Dani... O Renato se despede de forma melancólica e ele sai com uma cena ridícula, grotesca. A última pergunta da entrevista coletiva de sábado é sobre essa situação, que ele mordeu a língua, que ele vai pagar por isso, a língua está maior do que a boca, sempre foi assim, só que agora está no cenário adverso, que era sobre o tal dos 200 milhões. E a pergunta é pertinente, a pergunta é interessante, sobre os 200 milhões, o que foi. Não é que, estamos jogando 3 competições, uma a gente vai, é normal ganhar e perder, não, o Renato só perdeu, é bom que se diga. Não disputou o Brasileiro, ele sai sem estar na liderança, ele é eliminado da Copa do Brasil, muito por culpa de um trabalho ruim dele contra o Atlético Paranaense, e ele perde a final da Libertadores, onde ele é superado pelo outro treinador. Então, assim, aí ele é perguntado e ele responde, naquela que foi a última cena dele enquanto treinador do Flamengo. Eu tive apenas 8 dias, alguém responde para ele e confirma. 8 minutos, 8 minutos. Ele, então está respondido. Não está respondido. Ele teve 8 minutos com um time que ele considerou ideal,
Um time completamente diferente. Davi Luiz chegou muito depois, não chegou dia 11 de julho. Ele teve 8 minutos por uma série de situações. Agora, ele é pago e muito bem pago e festejado como grande treinador quando chegou para buscar soluções. Ninguém falou para ele que ele ia ter o time titular completo. Lá em 11 de julho, quando ele sentou com o Marcos Braz, legal, no Rio, de chinelo, saindo da praia, areia, pô, bacana pra caramba. Ele sentou e fechou rápido com o Flamengo. Ninguém prometeu a ele que ele ia ter o grupo completo em todos os jogos. Ninguém prometeu a ele que ele foi pego de surpresa. Ele só teve em 8 minutos. Em todos os outros minutos, ele não mostrou solução, Dani. O treinador é pago para isso. O treinador é pago para virar e falar, o Zé Elias não pode jogar hoje. Então tá bom, então vamos armar um esquema sem o Zé. A Dani não pode jogar hoje, então sai a Dani, vai entrar o Sormani por aqui. Então o treinador é pago para isso. Não, ele se escorou em argumentos. Cada dia ele tinha um. Um dia era o VAR, um dia era o calendário, um dia era a seleção, um dia era o departamento médico, um dia era a fase da... Ele tinha todos os argumentos, ele só não apresentava soluções. Então a maneira como ele se despede é emblemática, falando dos 8 minutos, levantando, dando de costas para a coletiva, porque ele não buscou soluções, ele não teve respostas. Ele sai por isso. Concordo com o Sormani que aquela situação do Grêmio pesa muito, mas antes disso o Renato já era muito cobrado. Muito cobrado, pelo que ele não fazia. A própria diretoria já estava começando a ficar cansada em relação às declarações do pós-jogo, né? Todo. Nossa. No pós-jogo. Eu vejo... Jogadores também, Zé.